Lucas 1, 38. Lucas capítulo 1. Não é, Maninha? Eu vi conversando com a Maninha falando como é que o Caio... Eu aprecio muito o trabalho do Caio. Pode não parecer, sabe, Caio? Porque eu sei que às vezes eu sou duro com o Caio e às vezes tem que ser. Mas eu gosto muito do Caio e o trabalho que ele faz ele é precioso. E o Caio nos cobra. Eu preciso disso. O tema, o texto, porque ele quer fazer isso. Olha o que ele fez lá. Está aqui, né? Criou uma arte, botou o tema principal, o texto todo que eu separei é Lucas 1, de 26 a 56, é muito longo, porque Lucas 1, de 26 a 56, conta tudo de Maria, desde a chegada do anjo até ela deixar a casa da prima dela, Isabel. Então é um texto lindo, precioso, com muitas lições. Hoje, como eu falei, é o Dia das Mães. E eu não posso, né, Caio, deixar de fazer referência às mães, mas ao mesmo tempo não abandonar o tema central que é maturidade cristã. Aí, Caio, eu vou contar, tá? Aí o Caio me respondeu, mas pastor, não é maturidade cristã, você vai falar de Maria, né? Eu acho que o Caio pensou que eu ia ensinar a rezar a Ave Maria cheia de graça. Falei, não, Caio. As lições de Maria, o que eu falei? Qual foi o adjetivo, Caio? São pérolas para a vida cristã. São valiosíssimas. São joias para a nossa vida, para a mãe, mas para todos nós. Maria nos ensina. Você quer pregar para um católico? Você quer mostrar as verdades bíblicas para o católico? Abra a Bíblia dele e leia isso. Leia sobre Maria. Eu tive uma experiência dessa muito forte na casa de uma família. Eu estava hospedado lá no Rio e um vizinho deles lá, amigo, muito amigo, convidou-me para um churrasco, me convidou, eu fui. Católicos, praticantes, sinceros. A anfitriã não resistiu, começou a me provocar. Sabia que eu era pastor? Me chamava de pastor. Pastor, mas vocês não creem que Maria foi assunta, subiu aos céus? Falei, não, querido. Eu não queria falar de religião. Não, realmente não cremos. Porque isso não está na palavra. Não está. Então pega a tua Bíblia lá. Pedir a Bíblia dela, católica. Abri, pronto, me mostra aqui onde é que está. Não, eu não sei. Você não sabe é porque não está. A Bíblia não fala isso. É uma tradição católica. Aí comecei a falar de Maria. Eu preguei para ela sobre Jesus, falando de Maria. Então Maria foi preciosa? Foi, irmã. Maria foi chamada de agraciada, de uma mulher especial. Foi. Ela era. E eu vou falar isso hoje. Porque eu posso pregar sobre Maria. Agora, Maria foi uma mãe, como a Maninha, como a Mena, como a Rosane, como a Miriam, como a Ruth, que deu. Ruth? Não, Olha, sou tua esposa. Dulce. A Dulce, desculpa. Eu falei Dulce, vocês entenderam o quê? Não, vocês estão precisando lavar os ouvidos. Eu falei Dulce. A Dulce, Rúbia, né? Cada uma de vocês. Maria foi uma de vocês. E nós vamos ver aqui. Agora, Maria foi muito especial, foi. Como a Lilith, pulei você, né, Lilith? Então, o texto principal é esse. Maria está lá, chega o anjo. Qual foi o anjo que chegou para anunciar para Maria? Gabriel, né? Muitos cristãos gostam de colocar o nome Gabriel, né? Eu tenho um neto Gabriel, tenho um sobrinho neto Gabriel, cheio de Gabriel na família. E você também deve conhecer muito Gabriel.
né? O anjo Gabriel chega para ela e fala, na NVI está lá no 1,26, 1,28, alegre-se, agraciada. Algumas traduções tá, né? Cheia de graça, agraciada. O Senhor está contigo, o Senhor está com você. Então o anjo chega a ela e elogia e dá notícia para ela. Você ficará grávida e dará a luz um filho, lhe porá o nome Jesus, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Vamos lá. Maria ficou assustada. Por que Maria ficou assustada? Porque Maria, ela era noiva, ela ainda não estava casada. Como é que eu vou ficar grávida? Maria conhecia a palavra de Deus e Maria conhecia a lei judaica. Ficar grávida antes do casamento, pela lei judaica, era adultério. E qual era a pena para o adultério? Apedrejamento, morte por apedrejamento. Então a Bíblia fala que ela estava desposada de José. O que é desposada? Desposada é a mesma, na nossa cultura hoje, é como se estivesse noiva, comprometida. Não era um compromisso afetivo, era mesmo como um contrato. Meus dois advogados aqui veriam isso. Legalmente vinculante, eles estavam ligados um ao outro, havia um compromisso legal diante da lei judaica. Ainda que não vivesse junto, não dormisse junto e permanecessem virgem. Esse era o nível de compromisso de Maria. Agora, a nível de curiosidade, sabe qual deveria ser a idade de Maria nessa época? Quando é que isso acontecia? De haver a noiva haver o noivado, haver esse compromisso de casamento e tal? Em torno dos 13 anos de idade. Com muito boa vontade, Maria tinha 15 anos. Uma adolescente, jovem. Isso prova que já começa as lições de Maria. Uma criança de 15 anos, de 13 anos, pode ter um nível de percepção, de compromisso com Deus? Pode. Não é uma questão cultural, é uma questão de ensino, é uma questão de crescer mediante virtudes e ensinamento que vem dos pais. Olha o que eu estou falando, que vem dos pais. Mamãe, eu estou pregando para você, que vem da mamãe. Claro que a responsabilidade é de ambos, mas quanto menor a criança, ela está mais ligada à mãe. Claro. Quem é que tem o peito com leite? O Felipe tem peito, só que não tem leite. Então depende da Rúbia. O Josué, nós vamos apresentar o Josué hoje. O Josué acorda de madrugada, só a Rúbia pode satisfazê-lo. Pelas definições do papel de cada um no casamento, o pai é o provedor, o pai sai para trabalhar, a criança passa mais tempo com quem? Naturalmente com a mãe. É engraçado, nas redes sociais eu me divirto, eu confesso a vocês que eu gosto muito de ver isso, no Reel, short filmes que tem nas redes sociais. Que apesar da mãe, eu já estou rindo, a mãe se sacrificar, a mãe se esforçar, a mãe me carregou aquela criança 9 meses no ventre, a mãe dá peito e tudo, mas a criança é agarrada mais com o pai. Vocês já viram aquele filmezinho da mamãe treinando a criança? Fala, mamãe. Aí ele, papai. Não, mamãe. Aí ele, papai. É muito engraçado, né? Na hora de ir embora, o pai vai trabalhar, a criança abre o meio, chora, papai, papai. A mamãe vai sair, você fica com o papai, tá? Aí ele dá tchau, fica de boa. Mas quando o pai vai, chora. Mas a verdade é que a mãe tem uma capacidade, tem oportunidade sem igual de ser relevante, de influenciar aquele serzinho. Irmãos,
Mamães, look at me. Mamães, olhem para mim. Eu e a Maninha conhecemos é Bernardo, né? Lá de Garanhuns. Eu conheci o Bernardo, ele tinha 10 anos. Eu fiquei fascinado com o garoto. Ele recebeu o nosso livro infantil, leu, e ele gravou para o tio, que emprestou o livro para ele, um áudio sobre o que ele achou do livro. Mas eu fiquei encantado com a percepção do menino. Um menino de 10, 11 anos, falou coisa que adultos leram o livro e não falaram. Ele ficou apaixonado. Que menino, eu fiquei maluco pelo menino. Gravei áudio para ele, ele me devolveu o áudio. E ele me devolveu e falou assim: pastor Sidney, que honra. A partir de hoje, o senhor é a minha referência. Aí eu derreti. Que menino. Mas quando eu vi a beleza, o conhecimento dele de Cristo, da palavra, o menino virtuoso, imenso. Eu mandei um áudio para a mãe e para o pai dele. Porque eu falei para eles assim: olha, queridos, o teu filho, sem dúvida, tem qualidades indiscutíveis, as qualidades do teu filho. Mas se não fossem vocês, a educação, a referência, o exemplo, o cuidado, a educação, ele não seria esse menino extraordinário que ele é. Porque ele tem qualidades, mas ele se perderia no mundão com essas qualidades todas. Quando você vê um adolescente, um jovem virtuoso, louve a Deus pelos pais dele, porque o mérito é do pai e da mãe. Porque a Bíblia fala: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ele ficar velho, não se desviará dele. Então ele está falando para os pais. Mamãe, Rúbia, estou vendo o Rúbia aí agora está com o Bernardo. O Josué está mamando lá no Felipe. Mas é biberó, né, Felipe? Vocês têm a tarefa mais nobre, mais extraordinária que Deus poderia nos dar como ser humano. Gerar um outro ser no seu ventre. Sofrer para que ele tenha vida, porque vocês sofrem para a criança nascer. Sofrer para que eles tenham vida. E depois o cuidado, o amamentar, todo o cuidado, toda a intuição que Deus deu a vocês para cuidar deles. E as situações intuitivas. O nosso filho do meio se sufocou lá, ele tinha meses. E eu fiquei desesperado. A Maninha, sem pensar, foi uma coisa muito rápida. A Maninha agarrou a boca dele assim, botou a boca dela e sugou e salvou a vida do nosso filho. E eu fiquei assim, ó. Sabe, você fica com um cara de parvo paralisado? Ela foi lá com instinto. Deus deu a vocês isso. Que não nos deu, homens, esse privilégio. Vocês, mães, são partícipes da criação. Você podia pensar, mas isso é óbvio, a fêmea que dá... Não, óbvio não. Deus tem outro recurso. Deus precisava de uma mulher para ter perpetuação da espécie? Deus é Deus, ele fazia de outra maneira. Eu vi outro short filme, uma mãe conversando com os filhos, e o filho perguntando como é que eles vieram. Veio do papai, a sementinha. Mas veio de onde do papai? Veio lá do saco escrotal. Aí os meninos começaram a rir. Mas o que você está rindo? Não, eu fico imaginando se nós tivéssemos nascido no saco escrotal do papai. Já imaginou aquele volume todo de pendurado lá embaixo do pai? E eles morrendo de rir, as crianças, com a hipótese do pai, sabe, gerar o filho no saco escrotal. Mas isso é impossível para Deus? Não. Para Deus nada é impossível. Mas Deus deu a vocês esse privilégio. Ser partícipe junto com Deus da criação. Isso não tem.
Você que conseguiu gerar, lembre-se que há muitas que não conseguiram. Então agradeça a Deus por vocês terem tido esse privilégio de ser mãe. De ser mãe. Bem, Maria recebe essa notícia, sabia do peso da responsabilidade disso, e José. O que significava essa gravidez antes do casamento? Esse noivado era um compromisso legal, ou seja, diante da lei da época, e também um compromisso religioso. Ela tinha um compromisso com José, diante da lei e religioso. Se tivesse que interromper isso, teria que ter um divórcio legal. Na época já havia. Quando assumia esse compromisso, esse noivado, eles tinham que estar separados temporariamente até o casamento. Eles não podiam ter contato. Naquela época não tinha beijinho. Noivado não tinha maço, não tinha intimidade, não tinha toque na mão, nada. Era o costume. Então havia essa separação temporária. A mulher noiva, ela era olhada como uma mulher casada. Era um compromisso social sério, que não podia ser quebrado de maneira nenhuma. Quebrado isso, era considerado adultério. Ia cair, então, na lei mosaica. E ela teria que ser apedrejada. Seria de uma mulher virgem, porque haviam, as promessas eram inúmeras, que estavam na palavra. E quando o anjo aparece para ela, houve uma teofania, ou seja, o anjo se materializa na forma humana e fala com ela, ela sabe que é uma experiência extraordinária, tinha risco, tinha, mas mediante o risco ela colocou a confiança no Senhor. Ela sabia que ela era privilegiada. Correto? Então Maria corre o risco. E José? José ia passar por pessoa que foi traído. José ia passar por aquela pessoa que foi vítima de adultério. Mas José, quando então, que também era temente a Deus, que também conhecia a palavra de Deus, José assume o risco. Não, eu vou proteger. E José não rompe, depois que o anjo fala com ele. E atenção, quando José sabe que ela está grávida, José não fica irado, vou denunciá-la, vou colocá-la no tribunal, ela vai ser apedrejada. Quem José decide? Deixar Maria em segredo. Isso mostra o caráter, o coração de José. Então, ambos têm qualidade que nós precisaríamos imitar. Então, José protege Maria, assume o compromisso com Maria, assume o casamento com Maria e ele protege Maria. Bem, o texto de Lucas depois fala da visita
de Maria e Isabel, porque o anjo fala para Maria que a prima dela também estava grávida. E ela vai visitar a Maria, Isabel, que também era uma serva de Deus, temente a Deus. Quando ela vai, Isabel percebe que Maria estava grávida do Salvador. Olha que coisa linda, a prima dela, ao receber Maria, fala: a mãe que leva no ventre o meu Salvador veio me visitar, que honra. Olha que lindo. Se eu for lá, acabar o culto aqui, eu vou lá na tua casa almoçar hoje, você vai ficar feliz? Que honra. O ministro do Evangelho, o pastor, veio para sua esposa hoje na minha casa? Ou você vai ficar bravo que eu cheguei lá sem ser convidado? Pode ficar tranquilo, eu não vou correr esse risco. Eu não vou correr esse risco. Mas Isabel fica feliz. O que acontece? Nós estamos falando de dois seres, Maria grávida, Isabel grávida, mais próxima de dar à luz. Fruto dos dois do milagre de Deus. A diferença é que Isabel tinha fruto do marido dela, do sêmen do marido dela nela. Mas foram milagre de Deus, porque ela é mistério. Aí a criança dela rejubila no ventre. Eu não sei por que é isso, irmão. Mas uma revolução. O miúdo lá na barriga de Isabel deve ter dado cambalhota, deve ter deve ter dado soco assim no ar, vibrou. Porque ele se identificava, era algo sobrenatural, em ambas. E Maria então termina a visita. Vamos lá para os ensinamentos para a gente terminar. Maria, ela desde o início, ela sabia da responsabilidade dela. A responsabilidade dela, irmão, não era só no seu ventre crescer um ser e depois ela dar a luz. Isso era muito fácil. Fácil quer dizer, não tinha nada para ela fazer. Para deixar a criança desenvolver, né? Na hora exata, fazer força. A criança nascia, pronto, já dei a luz no Salvador. Não. A principal tarefa dela, alguém sabe qual foi? Falar de cuidar? Educar. Ensinar. Não é só educar no sentido lato da palavra, era prepará-lo para a missão que ele teria na hora exata. Maria, e a Bíblia diz que Maria guardava na sua memória, com muito carinho, todas as coisas que ela viveu. Lembra quando ele está lá no meio dos sábios? Lembra que ele foge, não sei o quê? Maria vai guardando aquilo no seu coração. E Maria foi preparando. Maria foi tão vitoriosa no papel dela, de preparar Jesus para a tarefa dele, porque Jesus, desde que nasce, com 0 anos, até os 30, Jesus, até a morte, na verdade, ele era homem, humano. E como uma pessoa humana, Jesus nasceu como? Jesus nasceu consciente que ele era filho de Deus? Não, Jesus era criança, era um bebê. Jesus foi crescendo, foi amamentando, foi se alimentando naquele peito. Jesus foi ensinado a andar pela mãe. Jesus foi crescendo, ensinando valores e tal. Maria foi preparando até ele ter, como toda criança, no momento exato, a consciência da existência, da vida e daquilo que ele era. Qual era o papel dele? E Maria teve sucesso a tal ponto que, com uns 30 anos de idade, e ele submissa à mãe, obediente à mãe, ele é convidado, ele já tinha uns discípulos, estava convidando os discípulos, não tinha começado ainda. Ele vai naquelas bodas, naquele casamento lá em Caná. Ele nunca tinha entendido, eu creio que Deus me deu discernimento para entender. Aí Maria acaba o vinho, aí será uma vergonha. Maria vai até ele e fala assim: filho, acabou o vinho. Maria ficou brava, Jesus ficou bravo. Mas o que eu tenho com isso?
Sabe o que Maria estava fazendo? Maria conhecia o filho. Sabia dos seus temores, sabia dos seus receios, das suas inseguranças. Por que ele tinha isso? Porque ele era homem. Ele não tinha pecado. Isso não é pecado. Ok? Mas ele tinha suas inseguranças. Não sabia a hora de começar. Maria, madura, já experiente, Maria sabia. Aí Maria deu um empurrãozinho. Maria falou assim: chegou a hora, vai, essa é a tua hora. Meus irmãos, isso é lindo. Isso mostra a humanidade de Jesus, mas mostra também a sua dignidade, mostra também a sua obediência. Maria dá um empurrãozinho. O que Jesus faz? Faz esse milagre maravilhoso, que tem ensinamentos. Eu prego muito isso em casamento, a gente pode casar. É um ensinamento extraordinário aquele milagre ali, naquele casamento. Porque como é que termina esse texto do casamento? E aí os discípulos viram que ele era o Cristo. Passaram a crer nele ali. Eles viram o milagre. Maria fez tudo. E Maria aí começa o ministério dele. Aí Maria voltou para casa, vai cuidar dos outros filhos. Maria já era viúva. Não, Maria não deixou Jesus. Maria, a mãe de Jesus, participou ativamente de todos os momentos. Ela foi para a sombra, ela ficou na coxinha, escondida, para que Jesus fizesse o trabalho. Mas ela estava lá, junto com outras mulheres. Maria Madalena, por exemplo. Era um grupo de mulheres que apoiavam o ministério. E na hora mais crucial, mais difícil para ela, Jesus naquela cruz, Maria estava aos pés da cruz, chorando pelo filho. Maria, ou seja, Maria cumpriu com louvor tudo aquilo que Deus lhe confiou. Agora vamos aplicar a vocês, mulheres. E que se aplica a nós. Maria entendeu. Maria entendeu a razão por que Deus lhe deu a vida. Você já perguntou isso para Deus? Para que o Senhor me deu vida? Você já fez essa pergunta? Senhor, o Senhor conta comigo para quê? Só para parir e ter filho? Viu, mamãe? Deus te escolheu só para parir e ter filho? Não. É muito pouco para você. Deus tem um plano, um propósito para cada um de nós que aqui estamos. E a Bíblia diz que esse propósito ele é bom, ele é agradável, ele é perfeito. Mas ele não me impõe esse propósito. Ele me apresenta. Você quer, meu filho? É isso que eu planejei para você. Você quer? Eu digo sim ou não. Tem meio termo. Para Deus não tem meio termo para nada. É se ensina ou não. Você quer? Eu tenho esse plano para você. Você quer? Eu vou desistir de uma coisa. Se você disser sim, vai ter luta. Não é fácil. Mas há muito gosto. Dá muito gosto. Eu não quero puxar brasa para mensadinha. O padre, por exemplo, que é um missionário que viaja muito. O padre viaja aí por vários cantos, trabalhos e mais trabalhos. Ainda bem, né? Que ele é jovem, tem saúde. Mas muita gente aqui não se deu conta, não sabe. O padre deixa a linda, querida esposa dele. E está lá. Você acha que é fácil? No momento que Deus deu a ele uma mulher de Deus, uma mulher que eu orei para ele ter, que ele precisava ter. E essa mulher o encoraja, o apoia, para que ele vá. Vai, querido, eu fico aqui. Quando ela pode, ela vai encontrar com ele, né, pai? Mas ela pode muitas poucas vezes, porque ela trabalha, ela é professora. Há um preço. Eu não quero falar de mim. Você acha, irmão? Acha? Que não veio para Portugal para prosperar? Nada contra o imigrante, eu dou uma força. Mas você acha que foi fácil deixar
a minha mãezinha, meus irmãos, sobrinhos, a maninha mãe dela, de igual forma, irmão, sobrinho, deixar a minha igreja, a igreja que eu fundei. Nós deixamos tudo para trás, viu? Não é fácil. A grande comissão está ali. Ide, vai. A ordem é livre. Se você vai, alguma coisa vai ficar para trás. É dói. Mãe, Deus escolheu você para uma missão maravilhosa. Quer preparar, viu, Rúbia? Presta atenção, Rúbia. Esse serzinho que está aí, que você está dando a babada, para devolvê-lo para o Senhor. O Senhor te deu, você vai devolvê-lo para Deus. Como? Ensinando os caminhos, para que eles sirvam o Senhor, para que vocês se reencontrem um dia no céu. Mude. Acertar logo. Mude. Grande mude, um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Numa época que não tinha avião, não tinha internet e tal, Mude, o maior evangelista de todos os tempos. A mãe dele ficou viúva cedo e educou 8 filhos, sozinha. Como dizia meu querido pastor Saudoso Figueiredo, ele disse: a mãe de Mude deu ao mundo Mude. Aquela mulher, mãe de 8 filhos, educou Mude. Lembra que eu falei, quando você vê uma pessoa com virtude, olha para o pai e para a mãe, mas nesse caso era sua mãe, porque o pai morreu cedo. Tentar não chorar. Eu preciso honrar. Mas quem merece a honra? Eu serei eternamente grato à minha esposa, porque ela abriu mão de carreira profissional, realização pessoal, para ser mãe. A minha mulher foi mãe. Enquanto eu lutava no quartel e tal, a Maninha foi mãe. Nós não terceirizamos a educação. E ela abriu mão de tudo que ela poderia fazer. Por isso que hoje ela está cheia de sede, fazendo tudo que é curso, né? E vai. Hoje ela pode. Mas eu tive o privilégio da minha mulher ter sido mãe, e a minha mulher foi avó. Os nossos 4 netos, quando nasceram, a Maninha estava do lado. Ficou lá até a mãe do nosso neto ter condições de continuar. Não tem tarefa mais nova. Domingo passado eu não vi a igreja, vocês sabem, o professor Ricardo, eu vi que ele falou. Já assistiu pouco. Enquanto o microfone funcionou, viu? No domingo passado, eu tive uma das maiores alegrias da minha vida. Foi muito difícil, mas foi muito bom. Eu fui batizar umas 2 netos. Sabe o que significa? Você vê a segunda geração descer as águas. Nossos 3 filhos são cristãos. Nossos 4 netos são cristãos. Dos 4, 3 são batizados e eu os batizei. Falta o mais novo. O mais novo que se converteu na nossa casa. A coisa mais linda. Porque, irmãos, esse é o propósito pelo qual Deus nos deu os filhos. Para que nós devolvêssemos, para que o nosso filho contribuísse para o cumprimento da grande comissão, para que o nosso filho fosse um missionário, para que o nosso filho fosse um cristão, mas cristão comprometido, não religioso. A igreja dos meus netos que se batizaram comigo passou pelo hábito, faz uma reunião antes, então ele dá uma introdução, aí tem um louvor, aí cada um dos batizandos lê, ele pede para escrever antes, leia um testemunho do que foi a conversão deles. Os nossos 2 netos foram os últimos. A nossa neta era emoção pura, desde que nós chegamos no meio, ela não parava de chorar, e ela não conseguiu ler, mas o pai dela leu para ela. Irmão, que testemunho lindo, eu pedi a eles, eu tenho no meu celular.
A minha neta já mandou, falta o Lucas mandar, prometeu, ainda não mandou. Mas, testemunho lindo. Como nós glorificamos a Deus. E todos eles falaram, nós nascemos no lar cristão. Aí conta a experiência, como é que eles chegaram a Cristo. Irmã, Deus conta contigo. Para que a grande comissão seja cumprida. Deus conta contigo para que o reino se expanda. Deus conta contigo para a igreja onde ele for servir, ele seja bênção. Eu não estou dizendo que ele se destaca, ele pode se destacar até ser um Billy Graham hoje, né? Um novo Billy Graham. Não. Mas se ele for um homem de Deus, comprometido, fiel, ele vai trazer muita alegria ao teu coração. Sim. Quando ele chegar com um amiguinho lá, mãe, aqui ó, meu amigo, ele é da minha escola, ele vai passar o final de semana aqui, pode meu filho. E lá o amiguinho dele vai ouvir de Jesus, aquele amiguinho vai ter um encontro com Cristo. É isso que o Senhor quer. Amém. Porque nós vamos refletir nos nossos filhos que somos com Deus. Amém. A pergunta que eu não quero calar, que eu vou terminar. Maria compreendeu perfeitamente, cumpriu tudo que Deus planejou para ela. E você? Tem tido esse nível de comprometimento, esse nível de relacionamento, onde Deus te usa para glorificar o nome dEle. E como é que eu glorifico o nome de Deus? Eu glorifico o nome de Deus quando eu contribuo para que outros conheçam a Deus. Amém. Não tem outra maneira. Amém. Quantos você já contribuiu para que hoje chegasse até aqui, os caminhos do Senhor? São tomenses, Deus nos trouxe para cá, para crescerem. O que eu quero vos dar é isso, é conhecimento, crescimento. Então venham, se juntem a nós, e vocês vão ver coisas maravilhosas. Portugueses, nós queremos vir para cá, para levar a salvação para portugueses. Amém. Mas eu não vou deixar de levar para brasileiros, são tomenses, e outros indianos, que tem muitos aí. Não, claro que não. Mas o nosso alvo, né, meu bem? Português. Amém. Então se juntem a nós. Nós vamos ter dia 23 e 24, no final de semana da família aqui. Nós vamos dar. Hoje já estão abertas as inscrições. Eu mudei então, Ricardo. Que é mais simples a inscrição, você pelo grupo da igreja. Você coloca lá, eu vou colocar um texto lá, tá, Caio? Como é que vai ser a inscrição? Você vai dizer a inscrição, teu nome do teu esposo. Cada casal da igreja pode trazer um casal fora, mas um casal preferencialmente discreto. Porque não vale a pena fazer um evento na igreja que não seja para dar oportunidade a outros conhecerem a Cristo. Eu quero ver, preste atenção, hein? Eu quero ver aqui no dia 23 e no dia 24 todos os casais da igreja, todos. Porque se você não vir por motivo fútil, eu vou entender que você não quer nada. Então eu já sei como que eu posso contar. No dia 23, o dia inteiro, eu vou dar palestra, de manhã e de tarde, para casais, para famílias. E no dia 24, no domingo, vamos ter um culto aqui diferente, maravilhoso, cheio de coisas para os casais, para celebrar a família. Mês de maio é o mês da família. Vai ser no final do mês, para poder, essa semana, você poder participar das atividades de evangelismo que a Relatos está promovendo aqui na cidade. Amém? Amém? Deus te abençoe. Leve essa palavra. Leva Maria como modelo de obediência, modelo de submissão, modelo de compromisso, de comprometimento. Com risco, com lágrimas, com dor. Maria foi fiel até a morte de Cristo. Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém.